Vamos mostrar às revisoras o que muda no NewHosp e NewFish dentro das tabelas de manutenção a partir da versão TIS 3.0. Dia de manutenção, vamos olhar aqui convênios e planos e vamos fazer algumas revisões de alguns pontos básicos nas tabelas de manutenção, aproveitando aí a oportunidade. Vamos colocar aqui um plano de saúde, por exemplo, Bradesco, e vamos olhar se aqueles pontos básicos, se usa TIS, se por acaso essa fatura expressa aqui, se esse plano de saúde vai permitir ao médico, caso ele esteja habilitado dentro dos seus direitos, em realizar a fatura expressa. A fatura expressa, naturalmente, não tem nada a ver com a versão TIS 3.0, é aquela possibilidade do médico tem de se antecipar à recepcionista, em que ele coloca todos os procedimentos que devem ser cobrados à recepcionista, antes dela realizar o faturamento. Procedimentos esses, em que aparecendo na tela da recepcionista, ela vai concordar ou não com aqueles itens solicitados pelo médico. Então, o importante aqui é o seguinte, na versão, a revisora deve colocar a versão com que esse plano de saúde, naquele momento, está realizando o envio do seu faturamento. No caso aqui, Bradesco, versão 3.0200. Um outro item importante aqui, a guia do prestador é igual à guia do convênio, né? A guia do prestador, se por acaso é igual, sim ou não. Aqui no XML, esse outro item aqui também é importante. XML do executante, do contratado executante, é o mesmo do solicitante. Caso sim ou caso não. Naturalmente, se tiver sim e num momento qualquer você quiser mudar numa determinada guia, aí você vai falar que sim ou vai continuar o sim ou não. Você pode mudar esse ponto a qualquer momento. Nessa parte aqui de baixo da tabela, nós temos aqui os diversos tabela usada, temos aqui a tabela de materiais, tabela de medicações, tabelas e taxas. Aqui nós vamos colocar, você vai selecionar que tabela esse subplano ele utiliza para os materiais, medicamentos, taxas, né? Então aqui eu estou dizendo que a tabela usada dele é a tabela de procedimentos e eventos, é a TUS, que é a tabela número 22, a tabela de materiais também é a tabela de materiais TUS 19, tabela de medicamentos é a tabela número 20 e a tabela de taxas é a tabela número 18. Isso aqui é muito importante você colocar para todos os planos de saúde que obedecem a essa sistemática. Um outro item importante a ser preenchido no plano de saúde é o código do prestador na operadora, em que, por exemplo, para a Bradesco, como nós temos aqui 3 itens diferentes, para ortopedia, para fisioterapia e densitometria. Eu tenho o meu Kines, tenho um tipo de código prestador na operadora, o código de prestador na operadora, com os itens, com os números para ortopedia, fisioterapia e densitometria. Vamos pegar um outro plano de saúde, por exemplo, aqui o ACFaz. Só tem um número, olha, um número. O tipo de código do prestador na operadora, ela é CNPJ. O código do prestador na operadora é esse. O código da operadora dentro da ANS é esse aqui e assim por diante. Aqui é fundamental que esteja preenchido, porque caso contrário, vai ser difícil o preenchimento da guia SDT, vai dar erro na hora do envio do XML. Uma outra coisa importante a ser preenchida apenas para alguns planos de saúde é o endereço do web service. No caso, a Cefaz, não existe o endereço para o web service. Vamos procurar aqui, que eu tenho certeza que tem, é o Porto Seguro. Porto Seguro eu sei que tem e a Mil também tem, olha. Na Porto Seguro, o tipo da web service é tipo ANS, ou então ela pode ser, não usa WS, ANS ou padrão Horizon. Se vai ser, tem que ser preenchido isso aqui, elegibilidade, solicitação de procedimentos, autorizações, enfim, no caso, isso aqui o convênio que dá esse tipo de informação, qual é o login, qual é a senha e qual é o WS URL. A web service, na realidade, em futuro muito próximo, todas as negociações por transação de documentos entre a clínica e o plano de saúde vai ser por esse endereço que nós temos aqui. Ou seja, o NewHosp que vai pedir as autorizações, vai receber autorizações do plano de saúde, assim como o recurso de glosa vai ser pela web service. Agora tem um detalhe muito importante. Tem alguns planos de saúde, a Cefaz eu acho que é um deles e a Caberge, em que
as suas tabelas de materiais, medicamentos, taxas, são essas daqui, mas para alguns itens ele muda essa tabela. Como é que a gente faz isso? Nós vamos lá na Serviços, Materiais e Sala. Vamos, por exemplo, pegar aqui a CABERJ. CABERJ, por exemplo, fisioterapia. Tem itens na fisioterapia, como por exemplo o RPG, em que ele não segue aquele tipo de padrão, aquele tipo de tabela. Que tabela que a gente está falando? Olha, a tabela de materiais. Então nós vamos apenas aqui, olha, dizer esse determinado item da fisioterapia, que tabela que ela vai seguir. Então vocês vão ver aqui que de uma maneira geral, todos os itens dessa tabela estão em branco, tá vendo aqui, ó, em branco, onde é que tem tabela? Quando está em branco, é porque está seguindo aquela normatização que foi colocada lá em cima, olha. A tabela de procedimentos de serviço segue a tabela TUS. Se por acaso um item do procedimento ela não segue essa tabela TUS, basta nós colocarmos aqui, olha, por exemplo, segue tabela própria 99. Então, para todos os itens do procedimento vai seguir a tabela TUS, menos para a fratura, luxação, que vai seguir a tabela própria. Então, essas tabelas, de uma maneira geral, nos procedimentos, nos materiais, elas vão ficar em branco. Está vendo aqui, ó, clicamos em materiais, aluguéis e taxas. Todas as tabelas de materiais e medicamentos estão em branco. Por quê? Ela está seguindo essa tabela daqui, olha, é uma tabela própria, tá vendo? Da operadora. Se um determinado item não seguir essa tabela, vem aqui nos materiais e coloque o número da tabela. Por exemplo, esse determinado item aqui, uma atadura de crepom, segue tabela própria. Então, é de fundamental importância que todas essas tabelas estejam preenchidas de maneira adequada. A de serviço, com seus códigos, os materiais e kits, as tabelas de materiais, as salas, os horários de emergência, os códigos da sala. Isso porque, no momento em que a recepcionista vai gerar a guia do SEDT e, posteriormente, o XML, se por acaso essas tabelas estiverem erradas, a apresentação do SEDT para a recepcionista vai ser também de maneira equivocada. Da mesma maneira, se não tiver preenchido a tabela de materiais ou a tabela de serviços estiver em branco, vai dar erro no momento em que ela tentar gerar o arquivo XML daquela fatura. Então, basicamente, dentro da manutenção, essas foram as modificações realizadas para a versão 3.0.